carnal, vai derrubar esse prédio. Então, irmão, não guarda glória a Deus, não guarda aleluia. Tem um texto bíblico que vai dizer o seguinte: e Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo. E Jesus, quem não pôde? Irmão, Jesus não pôde fazer por causa da incredulidade do povo. Quem sou eu na fila do pão? Então eu preciso que você, ao receber uma palavra de Deus no seu coração, libera aquilo que tem dentro de você. Só é muito bom quando você vai pregar para quem tem fome, irmão. Porque quando você tem fome, vocês começam a tirar do pregador aquilo que está dentro do nosso coração, que a gente nem sabia que existia, e o Espírito de Deus começa a fluir nesse lugar. Então libera aquilo que tem dentro do seu coração. Flua naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu creio que existe uma palavra para o teu coração. Eu creio que existe uma palavra para o teu domingo. Você não veio aqui assistir culto. Você não veio aqui simplesmente para mais um dia. Você veio aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você veio aqui para exaltar o nome santo de Jesus, amém? Abra a palavra do Senhor em Juízes capítulo 6. Nós vamos ler somente o verso de número 11. Juízes capítulo 6. Saúde. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós íamos ter teatro hoje, né? Algumas pessoas vieram na expectativa, poxa, vamos assistir um teatro hoje. Porém, a Duarte, ela passou mal, foi parar no hospital. Então gostaria de pedir para você colocar ela nas suas orações. Se você puder mandar uma mensagem para ela depois, tá bom? Orando por ela. Pastor Igor também não está aqui, passou mal, né? Não sei exatamente o motivo do pastor Igor, mas ele passou mal. A Camila mandou mensagem. Provavelmente ele está no ao vivo, tá bom? E o pessoal do Compaixão Aquece está aí? Amém, tá ali, ó. O pessoal do Compaixão Aquece, no final do culto, eles vão estar ali na recepção vendendo pão de queijo, tá bom? Eles vão ter uma viagem missionária para Marajó, né? Semana que vem já, Richard? Dia 23, então eles vão estar embarcando. Então, ao sair dali no final, você comprando um pão de queijo, você está abençoando a viagem missionária. E a meta aqui hoje é não sobrar nenhum pão de queijo, amém? Então compre pão de queijo, abençoa uma família, leva uns 10 sacos de pão de queijo para casa, mas não deixe eles voltarem com peso nenhum, em nome de Jesus, tá bom? Juízes capítulo 6, verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Repita comigo: para escondê-lo dos midianitas. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra que foi lida sobre esse lugar. Nós cremos e temos a convicção que a partir do momento que a sua palavra começa a ser ministrada, cadeias são quebradas em todos os ambientes a qual a palavra é lida. Nós cremos, Deus, que a partir do momento que as escrituras são abertas, flui o poder de Deus sobre esse lugar, e aquilo que parecia que estava morto, de repente começa a viver dentro dos nossos corações. Libera uma palavra hoje, Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. O livro de Juízes, contextualizando aqui para vocês, ele é um livro que ele vai retratar um período sazonal na vida das pessoas do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que volta e meia eles obedeciam ao Senhor e Deus abençoava a vida deles. Mas aí um grande líder ou juiz da época morria e de repente o povo começava a desobedecer o Senhor. E eles ficavam escravos dos amalequitas, dos midianistas, dos filisteus por algum tempo. Quem são esse povo? O povo que vivia ao redor do povo de Israel ali. Então Deus deu uma terra prometida, mas ao redor dessa terra prometida existiam inimigos, e era comum guerra entre esses inimigos. E todas as vezes que o povo desobedecia, Deus permitia que esses inimigos invadissem a terra e subjugassem aquele povo de várias formas. Existiam, por exemplo, impérios ao redor, isso um pouco mais para frente, que eles colocavam anzol no nariz das pessoas e carregavam as pessoas para outras nações. Essa era uma forma de subjugar o povo.
Algumas outras culturas, por exemplo, da Babilônia, a Babilônia arrancava as pessoas do seu território, levavam essas pessoas para outro território, traziam pessoas desse território e levavam para outros, a ponto de haver uma miscigenação de povos, aonde eles perdiam a identidade, a cultura, aonde eles já não sabiam mais que Deus adorar, aonde eles já não tinham mais tanto conhecimento, e aquela nação se tornava uma nação fraca. Cada um tinha a sua forma, cada um tinha a sua estratégia de subjugar uma nação. Nesse período que nós acabamos de ler, a Bíblia vai falar sobre os midianitas e os amalequitas. Os midianitas e os amalequitas, eles faziam o seguinte: volta e meia, em algum momento, eles simplesmente vinham com um grande exército, e você pode ver isso aí do versículo 1 em diante, do livro de Juízes, do capítulo 6, do verso número 1, eles vinham com uma multidão enorme de soldados, cavalos de guerra, e eles invadiam o povo de Israel, e eles saqueavam tudo que o povo de Israel tinha plantado, tudo que eles tinham construído, eles devastavam tudo. Eles pegavam todo o recurso e iam embora. Essa era a prática de subjugar dos midianitas. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Então eles invadiam e pegavam. Essa estratégia de invadir e pegar foi gerando no povo de Israel uma cultura dentro do coração deles. E a cultura que foi gerando dentro do coração deles foi o seguinte: quando nós conquistarmos algo na vida, quando nós conquistarmos alguma coisa, nós precisamos esconder essas coisas. Ninguém pode saber, porque se alguém souber, os midianitas vão vir e vão roubar isso de nós. Se alguém desconfiar que a gente está tendo um pouco de recurso, eles vêm e levam embora. Então, silêncio, não vão falar para ninguém. A segunda coisa que eles começavam a fazer, eles começaram agora a malhar trigo num lugar de prensar uvas. Eles começaram a usar outras ferramentas diferentes, para que quando eles chegassem, eles não conseguissem perceber que eles estavam ali malhando trigo. Então eles começaram a adotar algumas características. Essas eram as características que o povo de Israel utilizava naquela época, para poder fugir da aparência daqueles que vinham atacar a vida deles. E é muito interessante que de repente o anjo do Senhor, o povo na verdade clamou ao Senhor: Senhor, nós estamos cansados, Senhor, nós já não aguentamos mais essa vida, nós não prosperamos, nós não crescemos em nada, nós não temos recurso, os midianitas e os amalequitas vêm todo momento, destroem tudo que a gente plantou. Você consegue entender isso, irmão? Eles tinham plantado e de repente vem alguém e destrói. É horrível isso daí. Quem já fez castelinho de areia na praia? Você já fez com seu filho? Aí vem alguém e pisa em cima. Mano, demorou pra caramba pra fazer aquilo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Vocês não vão pra praia não? É tudo aleluias. Eita glórias. Estou pensando, eu achei que vocês não iam pra praia. Achei que vocês só iam pra Ubatuba. Aí você falou: Ubatuba é praia. Com certeza, mas só chove lá, então não dá pra fazer castelinho de areia lá, né, Ivan? Para quem não sabe, o Ivan tem uma casa na praia lá em Ubatuba. Só você pegar o contato com ele aqui no final, que ele deixa você ir de graça. Aleluias. Então é muito difícil quando você começa a construir alguma coisa e alguém vem e destrói aquilo. Você começa a fazer alguma coisa e alguém pisa em cima. Era isso, você não tem perspectiva de futuro, você não consegue ter uma visão ampla das coisas, porque você vive uma vida muito desanimado. Por quê? Eu vou plantar e de repente os midianitas vão vir e vão tomar. Então, na cabeça daquele povo, eles estavam conformados com aquela situação. E aqui eu quero falar a primeira coisa com você: conformidade. Tem muita gente conformado com muitas coisas na terra. A gente se conformou com o dia mau. A gente aceitou simplesmente que o mundo é assim, o mundo jaz o maligno, o amor de muitos estão se esfriando. As coisas são assim mesmo, relacionamentos são assim mesmo, pastor, as pessoas são desse jeito mesmo. E a gente foi se conformando, a gente foi aceitando, e a gente parou de fazer algumas coisas nessa vida. A primeira coisa que a gente parou de fazer foi contemplar e celebrar aquilo que Deus está entregando nas nossas mãos. Algumas pessoas aqui crescem, prosperam, começam a ganhar um pouco mais, e elas simplesmente falam assim: não, eu preciso me afastar de todo mundo, porque agora as pessoas, elas vão saber que eu estou ganhando mais, e agora que elas vão saber, elas vão me trair, elas vão tentar pegar o meu dinheiro. E a gente começou a viver uma síndrome de que eu não posso falar nada, porque se eu falar vai dar errado.
Aí não conta para ninguém, não fala para ninguém o que você está sonhando, porque se você falar para alguém, vai dar tudo errado. E a gente começou a adotar uma cultura dentro do nosso coração, onde nós nos esquecemos que aqueles que estão firmados na palavra, aqueles que receberam uma palavra de Deus, pode vir vento, tempestade, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, irmão. Pode vir dificuldade, pode vir lutas, pode vir o que for. Se Deus falou que vai fazer, vai acontecer na tua vida. Mas a gente adotou a cultura onde os midianitas vão vir, vão tomar de nós. Então nós precisamos começar a esconder. Nós precisamos a viver com a aparência de coitados. Nós precisamos viver muito abaixo daquilo que Deus tem para nós. Porque senão as pessoas vão desconfiar que existem recursos guardados, que existem riquezas guardadas. Só que esse ambiente de conformidade te leva para um ambiente de vitimismo, te leva para um ambiente onde cada vez mais você vai sucumbindo, onde cada vez mais você vai anulando, e ninguém, irmão, que é vítima, ninguém que vive sucumbido, consegue viver coisas grandes no reino de Deus. Você não vai conseguir ver uma pessoa que vive se escondendo, orando para que alguém seja curado, orando para que alguém comece a crescer cada vez mais, alguém prosperando. Você não vai ver a pessoa fazendo isso, porque o linguajar dela é um linguajar simplesmente de só amaldiçoar. Gideão vivia numa cultura onde ele sabia que em algum momento os midianitas viriam roubar. Então o tempo inteiro o sinal de alerta na cabeça dele era o seguinte: eu preciso produzir e eu não posso nem celebrar o que eu estou produzindo. É muito interessante que o diabo, ele não vai conseguir ter poder de impedir você de produzir ou conquistar coisas na presença de Deus. Ele não tem esse poder, amém? Mas sabe qual é o poder que ele tem? Ele tem o poder de lançar uma seta no teu coração e fazer com que você não celebre e contemple aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Você comprou um carro, mas você não consegue celebrar o carro que você comprou, porque em todo momento você está tentando justificar sobre o carro que você comprou, que ele tem 68 parcelas e que você pegou dinheiro emprestado para comprar esse carro, sim ou não? Sim ou não? Você não consegue celebrar, você não consegue contemplar, porque em todo momento você precisa arrumar uma justificativa ou uma desculpa para tentar diminuir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque o diabo, ele não tem poder de impedir a bênção de Deus vir sobre a sua vida, mas ele tem a manipulação e a seta do inferno para lançar no teu coração e impedir você de contemplar as belezas que Deus tem entregado nas tuas mãos. Ele não tem poder de impedir o pôr do sol na sua vida, aquela vista linda com a sua família, numa viagem maravilhosa. Ele não tem poder de impedir Deus fazer isso na sua vida. Mas ele consegue colocar uma droga de um celular na tua mão, com um problema dentro da tua empresa, no momento do pôr do sol, junto com a tua família, para impedir você de contemplar as maravilhas que Deus está fazendo na tua vida. E muitos de nós não estamos observando e nem experimentando e nem vivenciando as maravilhas que Deus tem para as nossas vidas, irmão. Porque nós estamos automaticamente ali, no piloto automático, dia e noite, noite e dia, trabalhando sem cessar, para tentar suprir as nossas carências e o nosso ego, e nós estamos nos esquecendo de contemplar aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Nós estamos como Gideão, malhando trigo no lagar, malhando trigo no lugar de prensar uvas, guardando o que tem rapidamente, escondendo rapidamente o que aparece. Nós não estamos contemplando, nós não estamos celebrando. Um dia um pastor amigo meu me ligou, e eu estava um pouco desesperado. Nós estávamos ainda lá no templo do Campos Elíseos. Nós tínhamos acabado de colocar o teto na igreja, mas eu ainda tinha que colocar um parapeito na onde ficava a mesa de som. Eu ainda tinha que colocar uma escada, eu tinha que fazer uma reforma no fundo, e eu estava desesperado, e ali eu estava orando, falando com Deus, e esse pastor me ligou, ele falou assim: irmão, você nem celebrou o teto que você colocou na sua igreja, e você já está reclamando e murmurando pelas coisas que você ainda não conseguiu fazer. Esse é o problema nosso, irmão. Nós estamos tão preocupados com o que vamos fazer ainda, que a gente não conseguiu celebrar que hoje nós tivemos um almoço abençoado com a nossa família. Nós não conseguimos celebrar e nem contemplar as maravilhas de Deus. Nós não conseguimos celebrar que hoje você não é um dos familiares daqueles que estavam naquele voo onde morreram 61 ou 62 pessoas.
Mas a vida está tão acelerada que a gente só consegue malhar trigo no lagar e tentar esconder, porque a gente tem medo de ser roubado. Roubado de quê? Nós já fomos roubados faz tempo, na nossa alegria, na nossa espiritualidade, na nossa vida. É como se estivéssemos sem alma andando nessa terra, porque nós nos perdemos diversas vezes. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Os midianitas invadiam a cada 3 meses, a cada 6 meses, eu não sei. Mas eu sei que durante 90 dias, ou durante 180 dias, aquele povo já vivia sendo roubado diariamente em seus corações. Qual foi a última vez que você celebrou a vida? Qual foi a última vez que você contemplou as maravilhas de Deus, irmão? Você não sabe, mas hoje pode ser o último dia que você senta num banco de uma igreja. Você não sabe para onde Deus vai te levar. João capítulo 3, aqueles que são guiados pelo vento, uma hora estão aqui, uma hora estão lá, não sabem onde estão. Nós não sabemos como vai ser a vida, mas nós vivemos o tempo inteiro sendo assaltados pelo diabo. O diabo, ele tem poder de arrancar de você a alegria de celebrar as coisas que Deus tem feito na tua vida. Você não aproveita a sua família. Quanto tempo faz que a Bianca foi para Florianópolis? Há 1 mês e meio atrás, nós fizemos a despedida para a Bianca, e pela primeira vez em 2 anos, onde nós morávamos, foi pela primeira vez que nós vimos todas as amigas da Bianca indo em casa para fazer a despedida dela. E elas fizeram um vídeo fazendo a rodinha, né, Lawane e Lara lá, pulando com o Davi no meio, lembra? Aí você coloca aquela música de cinema, parece que todo mundo vai morrer. Aí você assiste aquele vídeo e dá vontade de chorar. E aí eu falei com a Bruna, eu falei assim, por que a gente perdeu tanto tempo? Por que a gente não fez isso outras vezes? Agora a Bianca está lá. Conversei com ela hoje por vídeo. Falou que chorou, que está com saudade, que não vê a hora de voltar. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Você vai esperar até quando para celebrar a vida de quem está do seu lado? Até quando você vai esperar para celebrar a vida dos seus pastores, a vida dos seus amigos, a vida das pessoas que te cercam? Não, pastor, nós estamos na correria, a gente tem que fazer isso. Irmão, desacelera, não deixa o diabo roubar a alegria de contemplar aquilo que Deus está fazendo agora, hoje. É nesse momento, Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar, mas você está preocupado com a xaxixa e molho que você tem que comer depois do culto. Ai, será que eu descongelei a salsicha? Ai, o que eu vou fazer de janta? Nuggets. Você está preocupado demais. Você está deixando os midianitas entrar na tua cabeça e roubar de você o momento de agora. É um sequestro que acontece diariamente na tua vida. E o problema é que quando o anjo do Senhor chega até ele, quando a presença do Senhor chega até ele, você começa a perceber que já não existe mais alegria dentro do coração de Gideão. Olha o que Deus disse para ele no versículo de número 12 ao versículo de número 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo olha para ele e fala assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, homem valente, guerreiro forte. O Senhor está com você, mulher forte, mulher que tem dedicado a tua vida a cuidar dos seus filhos. O Senhor está com você, homem que acorda cedo, trabalha e dedica a tua vida. O Senhor está com você. O Senhor está com você em todo o tempo. Mas os nossos olhos não perceberam que o Senhor está conosco. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. A Bíblia está dizendo: o Senhor está com você, homem valente, corajoso, homem guerreiro. O Senhor está com você. Mas a resposta dele foi assim: ah, se o Senhor estivesse comigo, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse na minha vida, eu não teria passado por uma calamidade. Se o Senhor estivesse na minha vida, eu não estaria endividado, pastor. Se o Senhor estivesse na minha vida, realmente, como você está pregando aí, o meu casamento não estaria uma ruína. Se o Senhor verdadeiramente estivesse comigo, eu não estaria desempregado, sem saber o que eu vou comer amanhã. O problema é que nós diminuímos o poder e a soberania de Deus mediante os problemas e as lutas que enfrentamos no dia a dia. Então, se estamos passando por luta, é porque o Senhor não tem poder para entrar no nosso problema.
E nós acreditamos fielmente nisso, porque nós decidimos acreditar que o dia mau anula a soberania de Deus. O Senhor está com você, e isso basta. Mas pastor, estou passando por luta. Independente da luta, o Senhor está com você. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Eu estou contigo. Nada pode impedir a presença do Senhor sobre a tua vida, irmão. Mas qual é o problema? O problema é que os nossos olhos estão voltados para os midianitas. Qual foi o final da frase a qual ele fala? Se o Senhor estivesse conosco, nós não estaríamos nas mãos do midianita. Nós não estaríamos sobre o império de Midian. Deixa eu te falar, irmão, mesmo que o amor de muitos tenha se esfriado, mesmo que no mundo jaz o maligno, mesmo que as coisas tenham piorado, o Senhor continua com você. O Espírito Santo de Deus ainda está nessa terra. Uma hora será tirado, mas não chegou essa hora. O Espírito de Deus ainda está sobre esse lugar, procurando os verdadeiros adoradores. Ele está conosco. Só que é difícil você olhar para uma pessoa em estado de câncer e dizer: o Senhor está com você. É difícil você olhar para uma mãe que acabou de perder um bebê e dizer: o Senhor está com você. É difícil você olhar para um pai de família que vê os seus filhos sem ter o que comer e dizer: o Senhor está com você. Mas independente dos problemas, isso não anula a soberania de Deus. Ele ainda está conosco. É muito interessante que isso choca o nosso coração, porque a nossa visão, ela sempre vai estar ligada ao agora. Nós não conseguimos entender o amanhã. Nós não conseguimos entender o enredo de toda a história. É muito interessante que muitos de vocês aqui vão no cinema, sim ou não? Porque eu já vi que na praia ninguém vai. Vocês vão no cinema? Aleluias. Vocês vão no cinema, vocês começam a assistir o filme. Tem alguém que no meio do filme levanta e fala assim: não gostei do filme, estou indo embora? Tem alguém que faz isso? Muitos de nós vão falar assim: cara, eu vou ficar de propósito até o final para ver se esse filme vai melhorar, porque não é possível um filme tão ruim assim. Mas você fica até o final para assistir um filme que foi escrito por algum diretor de Hollywood ou sei lá de onde. A pergunta que eu te faço é o seguinte: por que muitas vezes na história da tua vida e no filme da tua vida você decide levantar no meio do filme? Por que você não acredita naquele que é o autor da vida, que está escrevendo uma linda carta escrita pelo dedo de Deus na vida de vocês? Será que os autores de Hollywood são melhores do que o nosso Senhor Jesus? Que no final do filme nós ficamos até o fim para assistir, para tentar entender a história. Irmão, você fica até no pós-crédito, só para ver uma cena de 2 segundos e falar: você entendeu? Não, nem eu. E agora? Vamos pesquisar na internet. Aí vem 300 opiniões, nada a ver. Mas na história da sua vida você não consegue confiar que o Senhor está escrevendo. João capítulo 9, verso de número 3. Coloca aí para mim. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele e nem pelos pecados dos pais dele, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Um cego de nascença estava diante dos discípulos e do Senhor Jesus, e perguntaram para Jesus: quem foi que pecou, ele ou os pais dele, para que isso acontecesse? Jesus falou: ninguém pecou, isso é para a glória de Deus. Vocês não entendem um filme que eu estou escrevendo, vocês não entendem um processo daquilo que eu estou construindo, vocês não conseguem compreender as grandes coisas. Gideão, deixa eu falar para você, você ainda não entendeu, mas mediante as tuas mãos e com o teu exército, eu vou aniquilar todo o povo de Midian, para mostrar que eu sou Deus nessa terra. Mediante a tua história e mediante a tua vida, Deus vai converter os teus familiares. Mediante as tuas dores e mediante as dificuldades que você passa, Deus vai alcançar uma multidão de pessoas, aonde muitos virão para ouvir daquilo que Deus está fazendo na tua história, irmão. Quem foi que pecou? Ninguém pecou. É para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer mais para frente, no verso de número 11, do capítulo de número 9: e ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. O livro de João, isso aqui é muito interessante, irmão, você precisa pegar esses detalhes da Bíblia. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Marcos, ele foi o primeiro evangelho escrito. O livro de Marcos, ele é a base para todos os outros evangelhos serem escritos. Então Marcos, com 16 capítulos, foi escrito. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus.
Então todas as vezes que você for ler o livro de Mateus, vai dizer assim: conforme disse o profeta Isaías, conforme disse o profeta tal, mediante a profecia declarada, esse é o Cristo. Porque o livro de Mateus foi escrito para os judeus. O livro de Lucas, ele foi escrito para os gregos. É por isso que o primeiro capítulo de Lucas tem 80 versículos, porque o povo grego é um povo inteligente, um povo indouto. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? É por isso que até hoje a nossa cultura ela é regida ainda por princípios gregos, porque o grego ele é muito inteligente. Então o livro de Lucas ele vai trazer detalhadamente que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias. Mas o livro de João ele foi escrito para nós, para os gentios, para aqueles que não são judeus, e ele foi escrito para provar que Jesus é o Messias. João capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele curou um aleijado de nascença, um homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda, ele curou em João capítulo 5. Em João capítulo 9, ele cura um cego de nascença, ou seja, só quem é filho de Deus, só quem é o Messias, tinha poder de arrancar esse pecado, ou entre aspas, essa maldição que na cabeça do judeu foi imposta por alguém, ou por Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas o mais impactante é João capítulo 11. João capítulo 11, verso número 4, ao ouvir isso Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João capítulo 11 está falando sobre quem? Sobre quem? Beleza, Jesus, mas o enredo da história e o milagre é sobre a vida de quem? João capítulo 11, quem sabe? Lázaro. Lázaro era o que de Jesus? Lázaro era amigo. Só quem está acordado, fala assim: Lázaro era amigo de Jesus. Então preste muita atenção no que eu vou te falar aqui. João capítulo 5, o propósito era para que pudesse manifestar a vinda do Messias. Quando os judeus e os fariseus olharam e falaram assim: cara, ele curou um aleijado de 38 anos, isso só quem é o Messias poderia fazer. Curar um cego de nascença, só o Messias podia fazer isso, ninguém mais podia. Ressuscitar um morto há mais de 3 dias, só o Messias podia fazer isso, ninguém mais podia fazer. Lázaro foi ressuscitado depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo? Porque Deus estava querendo mostrar para todo mundo que independente do tempo ou de qualquer coisa, Ele é Deus e Ele é supremo em todas as coisas. A partir do momento, olha que interessante isso aqui, eu vou só ler esse versículo e depois eu volto para a explicação daquilo que eu quero falar com você. João 12, verso de número 9, coloca para mim. Diz assim, João 12, verso de número 9: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, repita comigo, multidão de judeus, ao saber que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver a quem ele ressuscitara dentre os mortos. A partir desse momento, presta atenção que isso aqui é muito poderoso. Jesus tinha um X de seguidores, a partir desse momento dobra o X de seguidores de Jesus. Agora ele tem o dobro daquilo que ele tinha. Então se ele tinha 1 milhão, agora ele tem 2 milhões. Dobrou o número, de repente uma notícia bombástica chega em Israel: encontramos o Messias. Mas como é que vocês sabem que ele é o Messias? Ele curou um aleijado, ele curou um cego e ele ressuscitou um morto há mais de 4 dias. Só que essa ressuscitar um morto há mais de 4 dias, irmão, comprovava fielmente nas escrituras que ele era o Messias, não tinha mais como contrariar isso. É por isso que a intenção dos fariseus a partir desse momento eram duas: matar Lázaro e matar Jesus. Porque se eles matassem Lázaro e se eles matassem Jesus, não haveria provas, porque Jesus não fez uma live quando ressuscitou ele, entendeu? Para ficar salva no Instagram. Não, Jesus ele ressuscitou e a notícia se espalhou pela boca das pessoas. Mas eu quero que você volte a entender aquilo que eu estava falando com você. Lázaro, ele era amigo de Jesus. E por causa de Lázaro, e por causa da morte e do sofrimento de Lázaro, e por causa dos dias de choro de Marta e Maria, suas irmãs, e por causa do pior momento, estado físico, emocional e espiritual de uma pessoa, foi quando Marta e Maria, aos prantos, depois de 4 dias sem parar de chorar, 4 dias seguidos chorando, quando Jesus chega, elas olham para Jesus e falam assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: será que Jesus ele tem amigos dentro dessa igreja hoje? A ponto, preste atenção no que eu vou falar,
a ponto dele amassar a tua vida de tal maneira, para que os povos possam ver que Ele é Deus e que a glória dele aumente cada vez mais? É uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta onde você precisa meditar verdadeiramente. Será que Jesus pode amassar a tua vida como Ele amassou do amigo dele? Para que depois de 4 dias Ele ressuscitasse Lázaro, a alegria voltasse na casa de Marta e Maria, para que o nome dele crescesse cada vez mais. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Sabe o que o Senhor estava dizendo? O anjo estava dizendo para Gideão: Gideão, fica tranquilo, cara. A situação que você está vivendo hoje não altera quem você é. Você ainda é um homem valente. Lázaro, fica tranquilo, você ainda é meu amigo. E por ser meu amigo, você só pede coisas loucas para amigos, sim ou não? Se o seu pneu furar 4 horas da manhã na Bandeirantes, quem é a primeira pessoa que você vai acordar? Um amigo. Você vai importunar um amigo. Você vai acordar alguém que você ama. Você vai ligar para alguém que é importante. Se pessoas precisarem ser salvas nos últimos tempos, você é amigo de Jesus para isso? A sua vida está disposta para isso? Ou você é do time que se apega à dificuldade, se isola e começa a fazer de vítima e fala: o Senhor me abandonou, o Senhor já não se importa mais comigo, eu vou sair da igreja porque ninguém se importa comigo, porque ninguém está nem aí comigo. Ele pode te amassar, irmão, para que a glória dele cresça. Ele pode te apertar para que o nome dele cresça cada vez mais, para que o número de seguidores aumentem, para que as pessoas comecem a vir ver e falar: uau, realmente aconteceu um milagre lá na casa do pai. Existia um casamento que estava destruído, mas o marido decidiu voltar para casa porque ouviu uma palavra, e por ouvir uma palavra, 20 e 30 casais começaram a vir nessa igreja, porque encontraram esperança no Deus da glória, no Deus de Israel. Quantos estão dispostos a viver isso? Mas para que o milagre aconteça, primeiro vem a calamidade. Para que haja ressurreição precisa vir a morte. Para que haja vitória precisa ter guerra. Então nós precisamos hoje começar a entender o que é que nós vamos viver e o que é que nós queremos para as nossas vidas. Gideão olha para o anjo e diz assim: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, ninguém está vendo a luta que eu estou passando, ninguém está olhando aqui que a gente está malhando trigo no lagar, ninguém se importa. Mas a resposta do anjo foi: você é um homem valente, porque eu não estou olhando aquilo que você está vendo, eu estou olhando aquilo que você é. A circunstância não pode alterar quem você é na tua essência, irmão. A dificuldade da vida não pode roubar o teu sorriso. Midian não pode tirar a tua alegria. Midian não pode roubar a alegria de viver, a contemplação de viver. Independente da luta, você ainda é um homem, uma mulher valente na presença do Senhor. O Senhor está contigo. Verso de número 14 ao verso de número 15 do capítulo de número 6. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Alguém que tem a internet, joga no Google aí para mim, por favor. Qual é o significado do nome de Gideão? Quem achou aí? O significado do nome de Gideão? Internet IG de vocês, hein? De escada. Ele é o quê? O nome Gideão significa destruidor, guerreiro, homem guerreiro, homem valente. Sabe o que o anjo está falando para ele em todo momento? Olhando para ele e falando assim: Gideão. Não, mas Senhor, Gideão. Não, mas Gideão. Você entendendo o que eu estou pregando aqui? Desde pequeno ele era alguém que ia para a escola e alguém falava na chamada: homem valente. E ele dizia: presente. Homem forte, presente. Aonde ele ia, dava 6 horas da tarde, 7 horas começava a escurecer.
A mãe dele saía na porta e falava assim: homem valente, vem para casa. E ele: deixa eu ir que minha mãe está me chamando, tchau para vocês. Durante toda a vida dele, foi gerada uma identidade dentro do coração dele, mas as circunstâncias da vida fez ele se esquecer da identidade a qual Deus destinou para a vida dele. Nessa noite o Senhor está tentando lembrar você de quem você é. Quem é você quando você era chamado por Deus nas madrugadas? Quem é você quando você entrou na igreja, recebeu o seu chamado, foi cheio do Espírito Santo, desceu nas águas? Quem é você quando Ele te chamava pelo nome e você entendia? A pergunta é: em qual foi o momento da tua vida e qual foi o momento da sua trajetória que simplesmente você começou a acreditar que você é a circunstância? Não, quem sou eu, Senhor? Eu sou o mais fraco do meu clã, eu sou o menor da minha casa. E o anjo dizendo: Gideão. Hoje o Senhor só está aqui para repetir uma palavra para você, Ele está aqui para falar o seu nome: Gideão. Você é um homem valente, você é alguém que tem sonhos, você é alguém que tem visão. Deus já te deu várias visões. Por que que você parou? Por que que você desanimou? Qual foi a circunstância da vida que chegou sobre você, que fez você acreditar que os problemas lá de fora são maiores do que aquilo que Deus viu dentro de você? Em todo momento da conversa, o anjo dizia: Gideão. Porque o anjo está tentando lembrar ele quem ele é. E o Senhor está tentando te mostrar hoje que os problemas e as lutas da vida não vieram para te matar, vieram para promover você para aquilo que Deus quer fazer na terra. Gideão, você está aqui. Gideão, você era um grande pregador da palavra. O que aconteceu com você? Gideão, você era uma ótima pessoa que servia na recepção, você abraçava as pessoas com tanta intensidade. O que foi que aconteceu que de repente você simplesmente começou a se esconder e parou de contemplar aquilo que Deus tem para a tua vida? Gideão, você era uma pessoa que quando dançava na presença de Deus, a presença de Deus se manifestava de tal maneira, porque a glória de Deus descia sobre esse lugar. Gideão, cadê você cuidando das crianças de volta? Porque quando você tocava sobre uma criança, a glória de Deus invadia a vida de uma criança. Gideão, cadê você? Que começou a se esconder por medo do que as pessoas vão pensar, por medo de Midian, por medo dos amalequitas, por medo daquilo que Satanás começou a roubar de você. Gideão, cadê você que quando o problema apareceu, você decidiu se esconder e se esqueceu que você é um homem valente, uma mulher valente? Eu quero lembrar você. O Senhor está aqui para tentar lembrar você. Vocês não se lembram da intensidade das promessas que fizeram no altar? Vocês não se lembram do coração entregue na minha presença, quando ajoelharam, choraram e derramaram lágrimas aqui? São essas lágrimas que o Senhor está aqui hoje colhendo e dizendo: eu tenho algo para a tua vida, o Senhor está contigo, homem e mulher valente. O Senhor está contigo e nada pode roubar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Os amalequitas, eles podem até tentar vir, os midianitas, eles podem até tentar roubar de você, mas eles nunca vão ter poder e autoridade sobre a tua vida. Tudo que você tem pertence ao Senhor, e a partir do momento que você se posicionar, Gideão, milagres do Senhor vão começar a acontecer. A primeira coisa que Deus fala com Gideão é o seguinte: vai e quebre os ídolos do seu pai, derrube os ídolos da casa. Essa noite o Senhor está te convidando a derrubar os ídolos que você carrega dentro do teu coração. Ídolos por placas de igreja, ídolos por pastores, ídolos de pensamentos a qual você adotou lá do passado. Eu preciso ter dinheiro, porque quem tem dinheiro tem tudo. Ídolos que foram formados dentro do seu coração. É normal trair, todo mundo trai. Isso é um ídolo que foi colocado dentro do teu coração. Chegou a hora de você derrubar os ídolos do passado. É normal ter uma amante, todo mundo tem. Ídolos, está na hora de você derrubar os ídolos. É normal passar nota falsa, fazer as coisas erradas. É normal. É normal viver endividado, é normal fazer contas a qual não precisamos, é normal. Derruba esses ídolos, irmãos, porque esses ídolos estão impedindo você de viver o exponencial com aquilo que Deus tem para a tua vida. Derruba os ídolos da casa do teu pai.
Hoje é dia dos pais e muitos de nós aqui fomos gerados por pais a qual plantaram ídolos dentro de nós. O meu pai implantou a pornografia na minha vida muito cedo. Com 5 anos de idade eu lembro do meu pai me ensinando a se masturbar. O meu pai, ele implantou ídolos dentro de mim e eu cresci com essa área da minha vida destruída. Mas um dia eu precisei derrubar esse ídolo na presença do Senhor. O meu pai plantou um ídolo dentro de mim chamado rejeição, que diversas vezes eu me arrumava para ir para a casa dele, ele nunca aparecia para me buscar. Só que se eu não resolver esse ídolo, irmão, se eu não derrubar aquilo que foi plantado dentro do meu coração lá atrás pelos meus pais, eu vou passar isso para a geração da frente. Sabe qual é o grande problema em Israel? É que quando um rei morria, o seu sucessor continuava fazendo os mesmos atos de idolatria. Não estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Está na hora de você derrubar os ídolos e voltar na essência de quem você é na presença de Deus. Está na hora de você derrubar tudo aquilo que te afasta. Está na hora de você fugir disso daí e tomar uma decisão na presença de Deus. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Juízes, capítulo 7, verso de número 22. Vai dizer assim a palavra do Senhor: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Muitos, porém, fugiram para Betsita, na direção de Zerará, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele se levantou, ele derrubou os ídolos do passado, ele abandonou o medo, ele abandonou a culpa, ele abandonou o vitimismo, ele recebeu a palavra que Deus tinha para a vida dele. 30.000 homens se reuniram com ele. Deus olhou para ele e falou assim: tem gente demais. Resumo: alguns foram embora e permaneceu com Gideão 300 homens. Esses 300 homens precisariam enfrentar um exército que não tinha como contar, que era semelhante aos grãos de areia da praia. A Bíblia diz que com 300 homens, Gideão desceu no acampamento dos midianitas e eles tocaram as trombetas. Quando eles tocaram as trombetas, a Bíblia vai dizer que houve uma grande confusão dentro do exército de Midian, e uns começaram a arrancar as espadas e matar uns aos outros. E naquele momento o Senhor entrou na batalha e venceu a batalha de Gideão. 300 homens não seriam o suficiente para enfrentar um exército tão poderoso como os grãos de areia da praia. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que você não tem poder de derrubar os gigantes que têm assolado a sua vida. Você não tem força no momento para matar esses gigantes, porque eles são muito maiores, eles são muito mais poderosos do que nós. Nós não temos poder para destruir essas coisas, porque eles são muito maiores que nós. Mas existe um princípio poderoso aqui. Eles tocaram as trombetas. Repita comigo: tocar as trombetas. Tocar as trombetas significa que a adoração vai primeiro, o louvor vai primeiro. Quando você louvar o Senhor, quando você adorar o Senhor,
as trombetas começam a soar e existe uma confusão no império das trevas, existe uma confusão na cabeça do inimigo. Pastor, o que significa? Significa que nessa noite você chegou aqui totalmente destruído, significa que você chegou aqui totalmente sem força. O exército inimigo é muito maior, você já não tem mais força para contemplar aquilo que Deus está fazendo, você já não consegue mais se levantar. Mas se você permitir que um ambiente de adoração vá na frente, o ambiente de adoração vai começar a colocar confusão no inferno, e o inimigo ele não vai entender por que ele está adorando, por que ele está louvando. Eu preparei tudo para roubar a alegria dele, eu preparei tudo para parar a vida dele. Não é possível que ainda exista adoração, não é possível que exista adoração. Mas só aqueles que entenderam nessa noite, só aqueles que entenderam que chegou o tempo de soar as trombetas, de tocar as trombetas, e Deus vai guerrear as tuas guerras. Sai do seu lugar, vem aqui pra frente.